Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a unidade 13, aula 12. A gente já conversou que a gente está seguindo essa ordem, porque precisamos dar período composto por coordenação e subordinação antes de dar pontuação. Então, a última aula que foi minha foi unidade 11, aula 10, né? Foram orações coordenadas. A aula passada, a Thaís deu subordinadas, orações substantivas. E hoje eu vou dar subordinadas orações adjetivas. Bom, a Thaís deve ter explicado muito bem que as orações subordinadas substantivas são as orações que têm um papel de objeto para outras orações, certo? Agora, nós vamos ver as orações adjetivas, que têm também um papel, são orações completas que têm um papel sintático em relação a outras orações, só que dessa vez não é papel de objeto, como nas orações substantivas. Vamos ver o que é. O que são as orações adjetivas? Nós vimos que os substantivos podem vir acompanhados de várias coisas, de artigos, de adjetivos, vimos tudo isso. Essas coisinhas que podem vir acompanhando substantivos, chamamos na frase de adjuntos adnominais. Nós vimos isso, certo? Agora, se a gente substituir os adjuntos adnominais por orações, essas orações que vão vir acompanhando substantivos, no lugar dos adjuntos adnominais, vão ser chamadas de orações subordinadas adjetivas. Como assim? Vamos supor. Vamos pegar a primeira frase que está no exemplo aqui, vamos usar ela como exemplo. A oração, o melhor aluno da sala chegou. Chegou é o verbo dessa oração, então é uma única oração, não é um período composto, é um período simples. Se nós quisermos achar o sujeito, o melhor aluno da sala, esse é o sujeito. Aluno é o núcleo do sujeito. O melhor e da sala são adjuntos adnominais, porque vem junto com o substantivo, que é aluno, correto? Outro jeito de dizer esta oração, de outro jeito, só que tendo o mesmo significado, é o seguinte: o aluno, cujas notas são as melhores da sala, chegou. Continua sendo o melhor aluno da sala, só que a gente falou de outro jeito. Nós dissemos de outro jeito, de modo que os adjuntos adnominais, que são o melhor da sala, foram transformados em uma oração. Deu para entender? Então, o aluno, cujas notas são as melhores da sala, tem um verbo, ou seja, é uma oração, chegou. Então, tudo isso, cujas notas são as melhores da sala, se transformou em uma oração. E essa oração está acompanhando o substantivo aluno, da mesma forma que os adjuntos adnominais. Por isso, ela é chamada oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende da primeira oração, da oração principal, ela está acompanhando a oração principal, adjetiva, porque tem papel de adjunto adnominal. Deu para entender? Vamos ver esses outros exemplos. O enorme salão encheu-se de casais. É uma única oração, só tem um verbo, encheu-se, encheu, né? Agora, vamos achar o sujeito, o enorme salão. Salão é o núcleo do sujeito, é o substantivo. Os adjuntos adnominais são, portanto, o enorme, certo? Se a gente quiser dizer isso de outro jeito, o salão que ocupava todo o andar encheu-se de casais. Nós pegamos o enorme e transformamos em uma oração. Nós dissemos a mesma coisa, que o salão era enorme, só que de outra maneira, percebe? Então, a oração que ocupava todo o andar, aqui o verbo é ocupava, mas toda essa oração está servindo para acompanhar
o substantivo salão, que faz parte da oração principal. Então, a oração principal nesses exemplos está em pretinho. O aluno chegou no primeiro exemplo, e daí a oração adjetiva se insere no meio desta. O salão encheu-se de casais, é a oração principal, e a oração adjetiva se insere no meio, que ocupava todo o andar. No terceiro exemplo, li meu novo livro em uma semana. Qual é o verbo? Li. O sujeito está oculto, é eu. Li meu novo livro. Se a gente quiser escrever o meu novo livro de outra maneira, vamos achar o núcleo do meu novo livro. Livro, certo? Os adjuntos adnominais que acompanham o substantivo livro, adjunto adnominal sempre acompanha substantivo, são meu e novo, certo? Se a gente quiser escrever isso de outro jeito, li o livro que ganhei em uma semana. Que ganhei é outra forma de dizer que o livro é novo. Então, que ganhei se transformou em uma oração, que é outro jeito de dizer a mesma coisa, que o livro é novo. A oração principal é li o livro em uma semana, tá em preto. Que ganhei é uma oração subordinada adjetiva, porque ela é uma oração que tem um papel sintático em relação à outra oração, que é a oração principal, e que vem acompanhando um substantivo, nesse caso, livro, ok? As orações subordinadas adjetivas se classificam, se subclassificam, assim como todos os outros. Elas podem ser explicativas ou restritivas. Vamos ver as duas agora. Primeiro, as orações subordinadas adjetivas explicativas. Essas orações trazem informação adicional ao termo que elas acompanham, não essencial, adicional, extra, e são marcadas por pausa ou vêm isoladas entre vírgulas. Vamos ver o primeiro exemplo. Letícia, cujo irmão eu conhecia, convidou-me para uma festa. Quais são os dois verbos aí? Conhecia e convidou-me. Então, temos duas orações. A oração principal é Letícia convidou-me para uma festa. O que faz dessa oração, cujo irmão eu conhecia, a oração subordinada. Por que essa oração é subordinada adjetiva? Porque ela está acompanhando, caracterizando, adicionando informação ao substantivo Letícia. Certo? Por isso ela é subordinada. Por que ela é adjetiva? Porque ela está acompanhando um substantivo. Está fazendo função de adjunto adnominal. Certo? E por que ela é explicativa? Porque ela está trazendo uma informação adicional e não essencial. A informação cujo irmão eu conhecia não é essencial para compreender o sentido da frase. Eu conhecer o irmão da Letícia não é essencial para eu entender que a Letícia me convidou para uma festa. Dá para entender? Então, cujo irmão eu conhecia é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque ela traz uma informação adicional e, nesse caso, fica ainda mais fácil de identificar, ela está entre vírgulas. Ok? Então, cujo irmão eu conhecia é a oração explicativa. Segundo exemplo. Quais são os verbos aí? Minha irmã, que acaba de se casar, está esperando um bebê. Casar e esperando são os dois verbos, duas orações. Achando a oração principal, minha irmã está esperando um bebê. Ok? O que faz de que acaba de se casar a segunda oração. Vamos ver por que essa oração, que acaba de se casar, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela é uma oração porque ela tem verbo. Ela é subordinada porque ela depende da oração principal para existir. Não dá simplesmente para a gente botar essa oração sozinha aí. Então, ela faz um papel sintático para a oração principal. Ela é subordinada. Por que ela é adjetiva? Porque ela está acompanhando o substantivo irmã.
está fazendo papel de adjunto adnominal para o substantivo irmã, está acompanhando esse substantivo. E por que ela é explicativa? Porque ela traz uma informação adicional, não é essencial para compreender a frase, e porque ela está isolada entre vírgulas. Então, que acaba de se casar é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Último exemplo. Vizinha à sua casa há uma escola, a qual está fechada devido à pandemia. Quais são os verbos? Há, de haver, e está. 2 verbos, 2 orações. Qual a oração principal? Vizinha à sua casa há uma escola. O que faz da outra oração uma oração subordinada, a qual está fechada devido à pandemia. É uma oração porque tem verbo. É subordinada porque tem um papel sintático para a oração principal. Depende da oração principal para existir. E é adjetiva porque está acompanhando o substantivo escola. Está fazendo o papel de adjunto adnominal para o substantivo escola. E é explicativa porque traz uma informação adicional, não é essencial para eu compreender a oração principal. Vizinha à sua casa há uma escola, a qual está fechada devido à pandemia. Então, essa é a oração subordinada adjetiva explicativa. Agora, as orações subordinadas adjetivas restritivas. Ao contrário das explicativas, elas trazem informação essencial à compreensão da frase, necessária à compreensão da frase. E, como o próprio nome diz, restringem, limitam, especificam o termo antecedente. O termo que elas acompanham, que no caso é sempre um substantivo, certo? Vamos ver os exemplos. Os noivos que se casaram hoje passarão a lua de mel na Bahia. 2 verbos, casaram e passarão, quer dizer 2 orações. Qual a oração principal? Os noivos passarão a lua de mel na Bahia. Essa é a oração principal porque esse é o cerne da frase. É isso que a frase está dizendo. Então, que se casaram hoje é a oração subordinada. Por quê? É oração porque tem verbo. É subordinada porque exerce um papel sintático para a oração principal, tanto que ela está no meio da oração principal, certo? É adjetiva porque está caracterizando, acompanhando noivos, que é um substantivo. Está fazendo, então, papel de adjunto adnominal. E por que é restritiva? Porque essa informação é essencial para a compreensão da frase. Os noivos, que noivos? Os que se casaram hoje passarão a lua de mel na Bahia. Essa oração, que se casaram hoje, poderia estar entre vírgulas. Aí seria uma explicativa, mas aí mudaria todo o sentido da frase, porque estando entre vírgulas, essa informação se torna adicional, se torna extra, não essencial. É facinho de perceber isso. Os noivos que se casaram hoje passarão a lua de mel na Bahia. Nesse caso, a informação seria adicional, seria um adendo. Sem as vírgulas, os noivos que se casaram hoje passarão a lua de mel na Bahia, essa frase inteira se torna completa e essencial para a sua própria compreensão. Então, que se casaram hoje é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Próximo exemplo. O homem que trabalha é útil à sociedade. 2 verbos, trabalha e é, 2 orações. Qual a oração principal? O homem é útil à sociedade. O que faz da oração que trabalha a oração subordinada. Por quê? É oração porque tem verbo. É subordinada porque está exercendo um papel sintático de adjunto adnominal para a oração principal. Ok? É adjetiva
porque está acompanhando um substantivo, exercendo papel de adjunto adnominal. E por que é restritiva? Porque traz informação essencial ao substantivo e para a compreensão da frase. Além disso, é restritiva porque está limitando, especificando que homem. O homem é útil à sociedade, mas que homem? O homem que trabalha. Por isso, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Sempre usa um desses dois critérios, se ela limita, especifica e restringe o termo antecedente, ou se ela traz informação essencial. Se não for possível compreender com um, tenta compreender com o outro. Terceiro exemplo, o país cujo isolamento não é respeitado não consegue vencer o vírus. Os verbos são e consegue vencer, que é uma locução verbal. 2 verbos, 2 orações. A oração principal. O país não consegue vencer o vírus. E a oração subordinada é cujo isolamento não é respeitado. Como a gente sabe qual é a principal e qual é a subordinada? Tenta ler só o país cujo isolamento não é respeitado. Faz algum sentido? Não faz. Isso quer dizer que essa oração não faz parte da oração principal, cujo isolamento não é respeitado. Agora tenta ler o país não consegue vencer o vírus. Faz muito mais sentido, não faz? Então essa é a oração principal. Mas ainda falta coisa para compreender essa oração. O país não consegue vencer o vírus. Certo? E aí que entra outra oração, cujo isolamento não é respeitado. Essa oração é a oração subordinada adjetiva restritiva. É oração porque tem verbo. É subordinada porque tem papel sintático para a oração principal. Está no meio da oração, então ela tem um papel nessa frase, no sentido. É adjetiva porque vem acompanhando um substantivo, país, fazendo papel de adjunto adnominal. E é restritiva porque traz informação essencial à compreensão da frase, como a gente viu. Sem ela, a frase falta informação, fica de difícil compreensão. E limita, especifica o país. Que país? Aquele país cujo isolamento não é respeitado. Esse país não consegue vencer o vírus. Então, a oração é cujo isolamento não é respeitado. Pessoal, então, a gente notou que há uma grande diferença entre as explicativas e as restritivas. A maioria das explicativas vem entre vírgulas. E a maioria das restritivas, aliás, as restritivas, todas elas, não vêm separadas da oração principal. Mas, na maioria das orações restritivas, é possível colocá-las entre vírgulas, mas isso altera totalmente o sentido da frase, totalmente o sentido do enunciado completo. Vamos ver como. À esquerda, os garotos da última fileira que conversam durante a aula atrapalham os outros alunos. É uma oração restritiva. Quer dizer, é uma oração principal e depois uma oração subordinada adjetiva restritiva. E à direita, os garotos da última fileira que conversam durante a aula atrapalham os outros alunos. É quase a mesma oração. Aliás, está escrito exatamente do mesmo jeito. A única coisa que muda são as vírgulas. Na frase da direita, a oração que conversam durante a aula, que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, está entre vírgulas. O que isso muda no sentido? Na esquerda, o sentido é de que na última fileira tem alguns garotos que conversam durante a aula. E esses alguns garotos atrapalham os outros alunos. Deu para entender esse sentido? Enquanto na frase da direita, o sentido é de que todos os garotos que sentam na última fileira conversam durante a aula e atrapalham os outros alunos. Deu para entender qual que é a diferença enorme que colocar a oração entre vírgulas causa no sentido da frase? Por isso que a gente separa
entre as orações explicativas e restritivas. Por isso que as explicativas vêm entre vírgulas, porque são informação adicional e, além disso, porque mudam completamente o sentido da frase total. Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, a gente vai ver uma oração adjetiva restritiva e dá muito bem para colocar entre vírgulas. Por exemplo, essa da esquerda. Dá muito bem, dá até vontade de colocar a oração entre vírgulas, que conversam durante a aula, mas muda completamente o sentido da frase.